Meu querido amigo, eu queria dar uma resposta ao seu vídeo que fez já há bastante tempo, porque, segundo foi falado, existem algumas pessoas que estão assistindo este vídeo para dar aulas em grupos familiares, e eu acredito que seja muito perigoso, porque vejo que o seu vídeo está carregado de erros, aparentemente porque você desconhece muitos princípios ou simplesmente os conhece e quer confundir ao povo de Deus com seus ensinos. Quero falar então a respeito do dízimo, que ele verdadeiramente é, o que ele não é também. Antes que nada, eu quero lembrar você que a obra sem fé é legalismo inútil, que não leva a nenhum lugar, assim como não levou ao povo de Israel e como Paulo fala em Romanos capítulo 7, nem a ele nem a ninguém. É verdade, a obra sem fé não tem nenhum valor. Mas também quero lembrar que a fé sem obra está morta. Que se você acredita em Deus verdadeiramente, então você opera, você obra segundo essa fé. Você pergunta em seu vídeo, por exemplo, quem tem mais poder para repreender ao diabo, neste caso, o nome de Jesus ou o dízimo? E vejo que você ignora alguns fatos. O nome de Jesus, meu amigo, não é uma varinha mágica que qualquer um pode usar e já resolveu o problema. Não é assim. O nome de Jesus, segundo indica Colossenses capítulo 1, versículo 10, é algo do qual você tem que ser digno. Você tem que ser digno do nome do Senhor. Você tem que ganhar esse direito. Somente levantando a mão e dizendo, eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus, nascendo de novo? Não, porque há um processo que Jesus Cristo mesmo citou em Mateus capítulo 5, e que ele fala para seus discípulos, concluindo, dizendo, para que sejais filhos do vosso Pai. Vá lá, leia. Você vai ver, nesse versículo 45, que depois dessa série de condições que Jesus Cristo dá, ele disse, para que sejais filhos do vosso Pai. Ora, se é meu pai, já sou filho, não é? Mas qual é a palavra que Jesus usa e que foi traduzida como filho? A ignorância disso é o que leva as pessoas a fazer as interpretações que você faz em seu vídeo e que leva as pessoas ao erro. Esse filho vem da palavra grega huios, que é aquele filho já adulto, capaz de assinar os cheques da empresa do pai, potencialmente capaz de usar os benefícios da herança do pai, não como aquele filho menino do qual fala Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que enquanto é criança, não tem nenhuma diferença com um escravo. Ora, você quer ser filho de Deus e continuar vivendo a vida como um escravo? Então continua sendo criança. Continua ensinando isso também para as crianças que estão nas igrejas e que não querem crescer. São crentes? São. Vão para os céus? Provavelmente. Porém, vão viver esta vida como escravos, porque não querem crescer. Agora, você quer viver como filho? Então eu vou lhe mostrar como. Mas só quero lembrar uma coisa, que Jesus colocou algumas condições para isso. Quero lembrar também que Paulo fala disso aos Coríntios, aos Colossenses e a outras igrejas, que há condições para crescer, para deixarmos de ser crianças, em outras palavras, vivermos como escravos, para sermos huios, para sermos filhos adultos, que realmente podemos usar o nome do Pai, que realmente podemos dizer em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Quer saber como isso pode acontecer em sua vida? Então continua ouvindo. Eu vou falar do dízimo, mas eu poderia falar, na verdade, de muitos outros princípios que creio que você precisa aprender. Quero ensinar você, não lembrar, porque vejo que você desconhece. Quero ensinar a você algo que obviamente você desconhece totalmente: o princípio da consagração. Primeiro quero tomar o princípio das primícias. Quando o agricultor que plantava o seu campo tinha aquela primeira leva de produtos e frutos que amadureciam, ele devia colher tudo o que estava maduro e levá-lo ao sacerdote.
Tudo, não 10%, não uma parte. Tudo que havia amadurecido ele devia colher e levar ao sacerdote e dizer umas palavras mais ou menos como estas: Deus, aqui está tudo que eu tenho, não tenho mais nada. Aqui está meu 100%. Então eu quero consagrar o meu 100% a ti. Eu quero fazer uma transferência de escritura. Tu és o dono agora do 100%. Porque tudo o que eu teria para fazer dinheiro está aqui. Não tenho mais nada. O que está no campo está verde. Se vier uma tormenta, se vier o ladrão, se roubar tudo, eu vou perder tudo, porque tudo que eu poderia usar para fazer dinheiro está aqui. Assim que, com estas primícias, estou te consagrando o meu 100%. Em outras palavras, estou fazendo uma transferência de escritura. A partir de agora, tu és o dono. Aquilo que está lá em casa ou no campo é teu agora. Tu cuidas, tu proteges, tu o livra do ladrão. É teu. Assim que, com essas primícias, o agricultor fazia essa transferência de escritura. O apóstolo Paulo fala disso no Novo Testamento. Volto a dizer, no Novo Testamento, Romanos capítulo 11, versículos 16 ao 18. Ele explica o verdadeiro significado disso. Paulo disse: se as primícias são santas, também o é a massa restante. Quando o sacerdote preparava os pães da preposição, o sacerdote abria as mãos, tudo que podia, e pegava a massa e queimava essa massa no fogo. E aí se aplicava esse princípio que Paulo está dizendo. Se as primícias são santas, também o é a massa restante. Se o sacerdote santificava a primeira massa, a outra massa também era santificada. Em outras palavras, pertencia ao Senhor. Esse é o significado das primícias. Meu amigo, primícias ou dízimo não é lei. Não, é um instrumento para transferência de escritura a Deus. É precisamente este princípio que é usado pelo apóstolo Paulo em suas cartas aos Coríntios, quando disse que primeiro ressuscitou Cristo, as primícias. Em outras palavras, se a primícia foi santa, Deus a recebeu, Deus a tomou, o qual é Jesus Cristo. Quer dizer que a massa restante, que somos nós, pertencemos ao Senhor. Deus é o nosso dono. É precisamente isto que você estabelece quando está dando o seu dízimo. Você não é agricultor, é? Então você não tem frutos para levar ao Senhor. Tem? Não tem. Então, se você não é agricultor, se você não tem frutos ou não tem gado para levar essas primícias a Deus, então usa o princípio de Deuteronômio capítulo 12. Leva o dinheiro ao lugar de adoração escolhido por Deus, como diz nesse capítulo. Leva o que você tem. O que você tem? Não tem, como você fala em seu vídeo, você não tem gado, você não tem frutos, não tem grãos, então leva teu dinheiro, porque também na Bíblia diz que se o lugar estabelecido por Deus para você levar o seu dízimo está muito longe, então come em tua casa, come em teu campo, come, mas leva o dinheiro equivalente a isso que você comeu. Então dinheiro também pode ser usado para dar dízimo. Ora, eu pergunto, isso que eu estou falando é um ato de fé ou de obras? É um ato de fé, meu amigo, que demonstra pelas tuas obras, como fala Tiago, que verdadeiramente a tua fé está unicamente em Jesus Cristo. Vou lhe dizer mais. Na verdade, não dar o dízimo é uma demonstração de falta de fé. Se você não dá o dízimo, você está dizendo o seguinte: eu sou capaz de proteger meus bens, sou capaz de multiplicá-los, de fazer uma boa administração deles, sem a ajuda de Deus. Então você está colocando a fé em si mesmo e não em Deus. Fé é dizer: este 10% que estou dando não vai me faltar. Pelo contrário, será multiplicado, porque Deus é o dono do 90% que ainda fica em minhas mãos. Isso é um ato de fé. Dar o dízimo é fé. Não dar é não ter fé. É colocar a confiança em você e em sua capacidade humana de você multiplicar e proteger os seus bens.
Outra coisa, como você sabe e fala em seu vídeo, o dízimo não foi estabelecido por Moisés. Foi dado por Abraão, foi oferecido por Jacó em Gênesis capítulo 28, que quando se fala disso, alguém disse, mas não há provas de que Jacó deu o seu dízimo. E daí? O fato é que ele prometeu, isso demonstra algo, ou não? Se ele deu ou não, essa é uma questão dele. Mas também tem a sua explicação para isso, que não vou entrar em muitos detalhes, porque então seria muito longa esta explicação. O fato é que ele prometeu a Deus. E ele disse claramente por que daria esse dízimo. Disse, se você me prospera em meu caminho, se você me abençoa, se tudo vai bem, eu vou dar o dízimo de tudo, de tudo. Sabe o que é tudo em português? Então, você já sabe o que é que você deve dar. Além do mais, meu amigo, há instruções na lei que se você morava muito longe do lugar que ia ser estabelecido por Deus para levar o dízimo, que mais tarde foi Jerusalém, você podia vender e levar o dinheiro, certo? Então, qual é o problema que você cita aí em seu vídeo? Que o dízimo era de grãos, o dízimo era de bois. Sim, era de bois, era de grãos, mas se você não tem, volto a dizer, então leva teu dinheiro. E com ele você não está cumprindo uma lei obrigatória, como lamentavelmente foi ensinado por muitos anos nas igrejas. É uma pena que uma pessoa, para ensinar dízimo, tenha que ir a Malaquias, onde há uma repreensão ao povo, porque de fato estava falhando nisso. Então pegam esta repreensão para dizer, vocês estão roubando a Deus e aqui está a consequência. É lamentável que para poder ensinar um princípio tão belo, tão lindo, de transferência de escritura de nós para Deus, tenhamos que ir ao livro de Malaquias, porque desconhecemos o verdadeiro significado de dar o dízimo ao Senhor. O verdadeiro significado é consagração, que para os levitas foi sujar a sua espada de sangue, e para nós é muito mais simples. Para nós é dar o 10% daquilo que Deus nos dá, e com esse 10%, Deus se torna o dono do 90%. Não é maravilhoso isso? Não é um grande privilégio isso? Não é uma grande demonstração de fé isso? Que de fato até poderia entrar no que significa ser levita e por que Deus escolheu os levitas. Quero lembrar a você que, a princípio, não eram os levitas, não, eram os primogênitos. Porque lá, quando Deus enviou o juízo contra o Egito, morreram todos os primogênitos, menos os primogênitos do povo de Israel. Como os primogênitos do povo de Israel não morreram, Deus disse, não, são meus. Eu poupei a vida deles. A sentença era para que todo primogênito morresse. Mas os teus primogênitos não morreram, agora eles são meus. Mas depois, quando o povo de Israel se corrompeu e ofereceu cultos ao bezerro de ouro, Moisés desceu e disse, quem está comigo? Da parte do Senhor, junte-se a mim. E aí todos os levitas passaram a Moisés, e Moisés disse, cada um pegue a sua espada e vai e mata seu irmão, seu familiar, seu vizinho. E então foram os levitas e mataram. E quando voltaram a Moisés, Moisés disse para eles, hoje vocês se consagraram a Deus. Se consagraram a Deus porque a espada deles veio suja de sangue, porque cortaram um umbigo lá, porque rejeitaram, porque renunciaram a algumas coisas lá, matando o seu próprio irmão. Isto creio que fala de alguma coisa que provavelmente você ainda não é capaz de compreender. Mas pelo menos você pode compreender que os levitas, a partir desse momento, tomaram o lugar dos primogênitos. Agora não são mais os primogênitos que eram consagrados ao Senhor, e sim os levitas. E que Deus destinasse para eles depois o dízimo. Bom, Deus é o dono, e daí ele pode dizer a quem ele quer dar, não é?
Bom, eu simplesmente vou deixar a você e a todos os seus seguidores que façam a sua escolha. Quem eles preferem que seja o dono? Quem eles querem que seja o dono? Eles ou Deus? Eu prefiro que seja Deus o dono de tudo. Não somente da minha vida, não somente da minha alma, mas que seja também o dono das minhas finanças, dos meus negócios. Para que não venha o mal, que pode ser chamado de devorador. Como você fala aí em seu vídeo, que certamente o migrador e o devorador era o gafanhoto, mas que no seu caso pode ser aquele carro que você comprou, que saiu por aí e o motor estragou. Ou que pode ser aquele acidente que alguém teve em seu trabalho e que colocou uma demanda e que levou uma grande porção do seu dinheiro. Ou que pode ser qualquer outra coisa que aconteça na sua vida e que você pode dizer, não, isso não é gafanhoto. Não é gafanhoto, é verdade, não é gafanhoto. Mas quem está por trás de tudo isso? Quem está por trás de toda essa destruição, engano, traição? Quem está por trás disso? Meu amigo, quer ser livre de quem seja que estiver por trás disso? Então aprende o princípio do dízimo. O dízimo não é lei. O dízimo é fé. É consagrar as tuas finanças a Deus para que Ele te abençoe. Eu espero que isto sirva para você e para todos aqueles que são os seus seguidores. Para todos aqueles que estão ouvindo o seu vídeo, que possam também avaliar esta verdade e que possam buscar na palavra de Deus, a qual pode dar resposta a qualquer dúvida que nós tenhamos. E se não, oração. O Espírito Santo pode trazer luz. Deus abençoe.